Estudar é garantia de férias espetaculares. Professor Judá. Vamos estudar hoje função. Está aí na tela a definição de função, mas é uma linguagem matemática, difícil de ser entendido para quem é leigo, para quem está começando agora. Então vou te dar a definição no popular. O que é função? Função é uma relação entre dois conjuntos. Função é uma relação entre dois conjuntos que satisfaz duas condições. Primeira condição, todo elemento de A participa. Primeira condição, todo elemento de A participa. Segunda condição, cada elemento de A só participa uma vez. Cada elemento de A só participa uma vez. Para ser função, duas condições precisam ser satisfeitas. Todo elemento de A participa e só participa uma vez. Exemplo. Olha para o conjunto A. Todo elemento de A participa? Sim, todo elemento de A participa. Só participa uma vez? Sim, então é função. Exemplo 2. Todo elemento de A participa? Olha como é fácil, ó. Não está participando aquele elemento. Então, não é função. Para ser função ou não, basta olhar para o conjunto A. Todo elemento de A participa? Sim. Cada elemento de A só participa uma vez? Sim. Então, é função. Outro exemplo. Todo elemento de A participa? Sim. Cada elemento de A só participa uma vez? Não. Esse elemento aqui, ele está participando duas vezes. Este elemento participa duas vezes. Participa para cá e para cá. Então, não é função. Próximo exemplo. Todo elemento de A participa? Sim. Cada elemento de A só participa uma vez? Sim. Então, é função. Para saber se é função ou não, você olha somente para o conjunto A. Lembrando que função é a relação entre dois conjuntos, conjunto A e conjunto B. O conjunto A é chamado de conjunto X e o conjunto B é chamado de f de x. O conjunto A é chamado de X e o conjunto B é chamado de f de x. Então, função você pode imaginar que é uma máquina. Você coloca o X e sai f de x. Coloca o X e sai f de x. Exemplo de uma máquina dessa, exemplo de uma função, uma máquina de dobrar. Você coloca o 2 e sai quanto? Quanto é o dobro de 2? 4. Você coloca 3 e sai o dobro de 3. O dobro de 3, 6. Você coloca 7 e sai o dobro de 7. O dobro de 7 é 14. Vamos para mais um exemplo de função. Veja bem, todo elemento de A participa e só participa uma vez. É função. Então, conjunto A é chamado de X. Conjunto B, f de x. O número f de x é o valor da função f em x e deve ser lido f de x. Ah, não estou entendendo nada. Então, olha aí na tela. 1 está se relacionando com 0. Veja bem, ó. 1 está se relacionando com 0. Outra maneira de dizer que o 1 se relaciona com 0 é f de 1 igual a 0. Ou seja, a máquina ela leva o 1 no 0. Outra maneira de dizer isso, f de 1, 0.
Do mesmo modo, uma outra maneira de dizer é: a imagem de 1 é 0. Tanto faz você dizer o 1 se relaciona com 0, f de 1 é 0, a imagem do 1 é 0. Do mesmo modo, se f de 1 é 0, o f de 2 é quanto? O 2 se relaciona com quem? Com 4, então f de 2 é 4. E também pode dizer a imagem do 2 é 4. Da mesma maneira, o 3 se relaciona com quem? 7. Então a imagem do 3, f de 3, quanto é? 7. Tanto faz você dizer que a imagem do 3 é 7, como você dizer que f de 3 é 7, como você dizer que o 3 se relaciona com 7. Outro exemplo. Quem é a imagem do 1? 1 se relaciona com quem? 5. Acertou. O 9 se relaciona com quem? F de 9 é quanto? A imagem do 9 é quanto? 8. Acertou. O 2 se relaciona com quem? A imagem do 2 é quem? F de 2 é quem? 0. E a imagem do 3 também é 0. Veja lá na tela que o 3 está se relacionando com 0. 3 definições que você tem a obrigação de saber. O domínio de uma função é todo o conjunto A. A imagem de uma função é o conjunto de todos os elementos de B que participam da relação. A imagem de uma função vai ser apenas os elementos de B que participam da relação. E zero da função ou raiz da função é todo número cuja imagem é nula, ou seja, todo número que aponta para o zero. Exemplo. Tá aí a função, quem é o domínio, quem é a imagem, quem é a raiz ou zero da função. O domínio quem vai ser? Todo o conjunto A. Então, quem é o domínio? 1, 2 e 3. A imagem da função, quem é a imagem da função? Apenas os elementos que se relacionam no conjunto B. Quem está se relacionando no conjunto B? 4, 0 e 7. Ou então, se preferir na ordem crescente, 0, 4, 7. Imagem é apenas os que se relacionam no conjunto B. Zero da função ou raiz da função são os números que apontam para o zero. Zero da função é quem aponta para o zero. Quem está apontando para o zero? Zero da função é quem aponta para o zero. Quem está apontando para o zero dá para responder sem abrir a boca. Então, zero da função é 1. Zero da função, raiz da função é a mesma coisa. Do jeito que Jutagol, bonito, belo, lindo, representa a mesma coisa. Próximo exemplo. Quem é o domínio? Todo o conjunto A. 1, 9, 2 e 3. Se preferir, coloca na ordem crescente. 1, 2, 3 e 9. Domínio é todo o conjunto A. Imagem. Apenas os elementos que se relacionam no conjunto B. Quem está se relacionando no conjunto B? 0, 2 e 8. E zero da função ou raiz da função é os números que apontam para o zero. Quem está apontando para o zero? 2 e 3. Lei de formação da função. É a lei que define a função. Vou te passar 2 exemplos para você entender o que é isso. 2 exemplos aí, ó. Lado do quadrado, perímetro. Lado do quadrado, área. Lembrando que função é uma relação entre 2 conjuntos. O conjunto aqui é lado com perímetro e o outro conjunto aqui é lado com área. Aqui são 2 exemplos de funções. Primeiro exemplo. Segundo exemplo. Se o lado do quadrado é 1, quanto é o perímetro? Você sabe que perímetro é a soma de todos os lados. O quadrado tem 4 lados iguais, então 1, 2, 3, 4. O perímetro é 4. E se o lado do quadrado é 1, quanto é a área? A área de um quadrado é L ao quadrado. Então, 1 ao quadrado, 1. Se o lado do quadrado é 2,
Quanto é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados. 2, 4, 6, 8. E a área? A área é o lado ao quadrado. 2 ao quadrado. Apareça. 4. Se o lado do quadrado é 3, quanto é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados, né? 3 com 3 com 3 com 3, 12. E a área é L ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. E assim por diante. Agora, se o lado do quadrado for x, quanto é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados. X com x com x com x dá 4x. E se o lado do quadrado é x, quanto é a área? É L ao quadrado. O lado é x, x ao quadrado. Então, a lei de formação desse primeiro exemplo aqui é f de x igual a 4x. E a lei de formação dessa função é f de x igual a x ao quadrado. É a sua vez. Qual a lei de formação dessa função? Aquela máquina de dobrar. F de x igual a quanto? A máquina dobra. Levo 2 no 4. Levo 3 no dobro, 6. Levo 7 no dobro, 14. E levo x aonde? Quem é o dobro de x? 2x. Acertou. Professor Judá, se inscreve, divulga, compartilha, deixa seu like. Vamos se inscrever, professor Judá. Um beijo agora.